Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética Filhos da Unção, a qual nós estamos estudando e aprendendo acerca das riquezas do reino. Estamos para finalizar esta aula, esse estudo, e eu quero que você fique conosco até o fim. Também quero comunicar aqui, famintos e sedentos, que as próximas aulas estaremos falando acerca de como ministrar a unção, como orarmos por cura e vermos o sobrenatural, o extraordinário. Vai ser glorioso o que nós iremos aprender, não somente na aula dessa noite, mas nas próximas aulas. Então, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal e clique no sininho ao lado, para que você seja notificado de todos os nossos vídeos, amém? Vamos a cada dia mergulharmos na presença do Abba Pai, na presença de Jesus Cristo, mediante a luz da palavra do Senhor. Amados, o Espírito Santo de Deus me deu um comando, e esse comando foi para que eu viesse dar a escola profética aos Filhos da Unção, pois ele me dizia que levantaria uma multidão de filhos e filhas, portadores da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu creio de todo o meu coração que uma obra extraordinária está sendo feita em tua vida e através da tua vida. Aleluia! Se você ainda não compartilhou o link desta aula com amigos, grupos, redes sociais, tire um minuto agora do teu tempo precioso e compartilha, mande ela, mande para grupos, mande para os familiares, amém? Vamos juntos aprendermos da palavra do Senhor, amém? Eu quero fazer aqui uma oração enquanto vocês estão agilizando, alguns estão compartilhando agora, amém? Enquanto isso eu vou fazer uma oração convidando o nosso precioso amigo Espírito Santo a ministrar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, te convidamos, amigo Espírito Santo, uma vez mais. Vem e se faça presente, meu Pai. Manifeste o teu poder e a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que sejamos ensinados pelo Senhor, meu Pai. Que sejamos ensinados, meu Pai, pela tua unção, Pai. Pois é a tua unção que nos capacita e nos transforma em uma outra pessoa. Amigo Espírito Santo, tome o teu lugar de honra, tome o teu lugar especial, meu Pai, em nosso meio, em nossas vidas, meu Pai, e cumpra o teu propósito, cumpra o teu querer, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos na 8ª chave. O que os profetas têm a ver com sua prosperidade? Grave isso. O que os profetas têm a ver com a tua prosperidade? Aleluia. 2 Crônicas 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede em vossos profetas e prosperareis. Aleluia! Não existe a plenitude dos céus na terra sem um ministério profético, honrado como se deve honrar, pois a sua honra depende do profeta. Amados, eu estou trazendo para vocês aqui revelações mediante a luz da palavra do Senhor, revelações fortíssimas, que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história. Aleluia! A tua prosperidade depende do profeta. Aleluia! Crer no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede em vossos profetas e prosperareis, diz o Senhor. Aleluia. Esdras 6, versículo 14. Parte A. E os anciões dos judeus iam edificando
e prosperando, pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Aleluia, note, meus amados, o que acontecia. Amém? O povo ia edificando e prosperando por causa, meus amados, dos profetas. Amém? Pois os profetas, eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus esse aqui. Os profetas são porta-voz de Deus na terra. Aleluia. E antes da bênção chegar até você, ela passa pelo profeta. Por detrás, meus amados, de todas as bênçãos manifestadas em nossas vidas, certamente que houve uma palavra profética de um homem, de uma mulher de Deus sobre a tua vida. E a cada dia vivemos, eu sinto fortemente a unção descer aqui, a cada dia vivemos o cumprimento, meus amados, de profecias, trazida a nós, meus amados, de profetas, e nós, meus amados, não percebemos. Muitas vezes, meus amados, simplesmente passa batida, aleluia, mas nesse exato momento, certamente que está se cumprindo em tua vida a palavra profética de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os filhos prosperam debaixo de palavras proféticas. Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aleluia. Quando os profetas se calam, não havendo profecia, o povo perece, padece. Não há, meus amados, rompimento, não há prosperidade. O ministério profético, ele é primordial para a tua prosperidade, para o avanço da igreja. Aleluia. Crede em seus profetas e prosperareis. Atos 11, versículo 27. Atos 11, versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Acabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os profetas viram a crise que viria e pelas suas palavras, os discípulos enviaram ajuda às cidades que iriam passar mais necessidades. Olha que glorioso. Os profetas haviam previsto uma grande crise que viria, meus amados, sobre toda a terra, e automaticamente eles se prepararam para aqueles dias. Por quê, igreja? Porque a prosperidade está na boca do profeta. Ele consegue prever o futuro e trazer até mesmo, meus amados, advertência e alerta e direcionamento à igreja, para que a igreja, meus amados, independentemente do tempo que a terra esteja passando, a igreja venha sobressair, a igreja venha prosperar. Aleluia! Glória a Deus! Em novembro de 2019, o profeta T.B. Joshua havia, meus amados, previsto uma crise que viria sobre toda a terra, a crise da epidemia. E ele havia, meus amados, dito que pela primeira vez, antes de acontecer, a igreja dele iria fechar. E o mundo não sabia de nada. De repente, estoura, meus amados, a crise da epidemia do Covid-19. Tivemos que ficar em nossas casas, quarentenas, o mundo parou. Mas a igreja do profeta T.B. Joshua já estava esperando por isso. E passamos, amados, por este tempo, esse período, debaixo da bênção do Senhor. Aleluia! Nenhuma das palavras dos profetas cai por terra. Olha que glorioso, igreja. Nenhuma das palavras dos profetas caem por terra. 1 Samuel 3, versículo 19. 1 Samuel 3, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba,
reconheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Se você tem um dom profético, você recebe palavras vindas de Deus. A unção sai de você e o povo é abençoado. Mas quem é profeta? Presta atenção, igreja, porque isso é muito forte. Aleluia! Glória a Deus! Mas quem é profeta, ainda que ele não receba uma palavra de Deus, Deus honra a sua palavra. Assim foi na vida de Samuel e também na vida do profeta Elias, que disse a Acabe: sobre a minha palavra não haverá chuva. Aleluia! Glória a Deus! Isto é extraordinário. Glória a Deus! Crede em seus profetas e prosperareis. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus não faz nada sem os seus profetas. Foi o próprio Espírito Santo de Deus, meus amados, que constituiu e levantou os profetas para trazer uma extensão do céu sobre a terra, para que assim ele venha abençoar o teu povo, a tua igreja. Aleluia. Êxodo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Deus levanta Moisés debaixo, meus amados, de uma unção, uma autoridade extraordinária, para, meus amados, libertar Israel das mãos de Faraó. Mais detalhe, do lado dele, ele constitui, ele levanta um profeta. Pegou a chave, igreja, famintos e sedentos, pegou a revelação. Deus não faz nada sem os teus profetas, porque os profetas são boca de Deus sobre essa terra, para trazer direcionamento à igreja. Aleluia, glória a Deus. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pegou o nível da revelação, famintos e sedentos. Certamente que Deus não fará nada sem antes ter revelado os teus segredos aos teus profetas. E os profetas traz a igreja. E os profetas traz o povo. E assim o povo, meus amados, avança e prospera sobre essa terra. Glória a Deus. Toda a bênção que você já recebeu, antes dela, provavelmente veio uma palavra profética em sua vida. Pois quando Deus fala, o profeta profetiza. Aleluia. Glória a Deus. Agora preste atenção nisso. Elias estava comendo e bebendo em tempo de crise. E o próprio Deus estava alimentando ele em um riacho. Quem estava provendo para ele era Deus. Então Deus gerou uma necessidade para que o profeta e disse para ele ir até Serepta, e ali uma viúva iria o sustentar. Mas quem era esta viúva? Uma mulher muito pobre e preste a morrer. Preste atenção na revelação, famintos e sedentos. A forma de você honrar a Deus é você honrar os profetas. Glória a Deus. 1 Reis 17, versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro,
de Queride, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e num pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, traze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério do profeta Elias. A prosperidade e a vida veio sobre a vida de uma pobre viúva. Por que, igreja? Porque através da boca do profeta saiu uma palavra profética, extraída do coração do Pai. Aleluia! A necessidade do profeta é uma oportunidade para que o povo venha a ser abençoado e próspero sobre essa terra. E muitos poucos filhos e filhas de Deus conhecem dessas revelações e dessas verdades. O Espírito Santo de Deus, igreja, Ele quer se tornarmos, amados, real para nós. E Ele quer que nós venhamos, amados, a adquirir e conquistar um nível de sensibilidade à voz dEle, para que os nossos corações sejam quebrantados. Existem muitos profetas, apóstolos, pastores sinceros, que mandam para o reino, e que muitas vezes, meus amados, entra em crise, entra em necessidades, e nós não captamos a revelação. A necessidade do profeta é a oportunidade para que você seja abençoado. O homem e a mulher de Deus apresentam, meus amados, algo. Vou simplificar para que vocês venham entender. Estamos com um projeto para a realização de um grande evento de avivamento. Vou pegar aqui como exemplo aqui o encontro dos famintos que nós realizamos todos os anos. E nós, meus amados, na maioria das vezes, a administração foi essa: alugamos uma chácara. E naquela chácara, meus amados, nós tivemos que alugar equipamentos de som, tivemos que comprar alimentos, tivemos que, meus amados, alugar, meus amados, utensílios para 3 noites de glória, o qual famintos e sedentos sempre vem dos 4 cantos do Brasil, e nós não cobramos um centavo. Isso, meus amados, é uma necessidade. O profeta manifestou uma necessidade,
Amém? Agora essa necessidade é uma oportunidade para que filhos sejam abençoados. Eu abraçarei essa causa. O homem de Deus está fazendo a obra de uma forma sincera. O homem de Deus está queimando para o reino. O homem de Deus está se doando. E ali, meus amados, há homens de Deus, há mulheres de Deus, pastores, apóstolos, ministros fazendo. E muitas vezes, meus amados, não são abraçados. E quando nós viramos as costas para a necessidade dos profetas, nós, meus amados, certamente não alcançamos o favor do Eterno. Iremos, amados, repetir uma vez mais, a necessidade do profeta é uma oportunidade para que você seja abençoado. E quando você abraça a causa do profeta, Deus rasga o céu sobre a tua vida. Eu estou pregando a palavra, mostrando o exemplo mediante a luz da palavra do Senhor. Minha filha, vai, faz conforme você disse, mas primeiro traga para mim. Me dê água, me dê um pedaço de pão, porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não acabará e nem o azeite na botija. Toda Israel em crise, mas na casa daquela pobre viúva, o azeite e a farinha manava. Todo Israel, meus amados, na prova financeira, não havia, meus amados, pão na mesa de mais ninguém, há uma escassez extrema, mas havia uma mulher, meus amados, comendo e bebendo, porque atendeu a necessidade de um profeta. Narabassuri me cantarabassuri me cai. Aleluia. Deus proíbe a todos os profetas que eles auto se sustente. Olha, meus amados, o tamanho dessa revelação. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava no campo, trabalhando. Era um homem próspero, tinha sua provisão, mas quando Deus o chamou, ele entendeu. E na mesma hora ele desfez tudo que ele tinha. 1 Reis 19, versículo 19. 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Glória a Deus, aleluia. Profeta não tem empresas, profetas não podem auto se sustentar. Por que, igreja? Qual foi a chave que eu acabei de passar aqui para vocês? A necessidade do profeta é uma oportunidade para que você venha prosperar. Por isso que os verdadeiros profetas, Deus proíbe eles de trabalhar, de abrir empresa, de empreender. Por quê, igreja? Porque o profeta precisa estar sempre em crise. E a necessidade do profeta vai ser uma oportunidade para que o povo de Deus venha prosperar. Amém? Quando o Pai, meus amados, constituiu a tribo de Levi, a tribo, meus amados, dos sacerdotes, meus amados, dos comandos do Espírito Santo de Deus, é que aquela tribo não viesse ter herdade, propriedades, bens. Por quê? Porque no meio, meus amados, de 12 tribos, ele reserva uma para, meus amados, ser boca dele sobre essa terra, para viver na dependência dele. Aleluia. Assim ele faz com os profetas. Ele proíbe os profetas, meus amados, de empreender, de investir. Aleluia. E o profeta não vai ter paz financeira. O profeta vai estar, meus amados, sempre debaixo de necessidades. Aleluia, para que assim, meus amados, portas e oportunidades sejam abertas para que o povo seja abençoado. Está captando, está pegando a chave? Aleluia. E a necessidade do profeta é uma oportunidade para que você seja abençoado. Glória a Deus. Aleluia.
E cada vez, meus amados, que nós fazemos um compromisso de honrar o homem de Deus, a mulher de Deus, eu estou pregando, ensinando mediante a luz da palavra do Senhor. Existem muitos filhos e filhas de Deus que endurecem os seus corações, meus amados, mediante uma palavra como essa. O meu compromisso é com as Sagradas Escrituras. Estamos, amados, mediante vocês, um homem que vive na dependência do Espírito Santo de Deus, cumprindo os princípios e valores do reino. Aleluia! Glória a Deus! Nós, meus amados, não cobramos 1 centavo para viajar os 4 cantos do Brasil. Os nossos eventos que nós fazemos no ministério local são, meus amados, 100% gratuito. As pessoas podem vir, fazer as suas caravanas, vai ser acolhido, vai ser abraçado, amém? E assim nós transferimos a unção, os dons espirituais, porque nós, meus amados, conhecemos esses princípios. Aleluia! Glória a Deus! E aqui, meus amados, eu estou aqui, meus amados, abrindo os olhos de muitos filhos e filhas. Aleluia! Quando você aprende a honrar o profeta, o ministério profético, o homem de Deus, a mulher de Deus, meus amados, a tua vida nunca mais é a mesma. As tuas finanças nunca mais é a mesma. Certamente que haverá, meus amados, um manto de prosperidade e de dupla honra sobre a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Lucas 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É por isso que Pedro e os demais discípulos deixaram suas empresas, trabalho, para seguir a Jesus Cristo. Aleluia. O verdadeiro profeta não pode prover para ele mesmo. Jesus multiplicou pão para uma grande multidão. Mateus 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-vos vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. A história diz, meus amados, que uma grande multidão foi alimentada através desse milagre extraordinário. Amém? Onde o Pai multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! Mas Jesus Cristo não pôde prover para ele mesmo. Mateus 4, versículo 23. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uau! Que glorioso! Nós encontramos Jesus alimentando uma multidão imensa, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Mas o profeta não pode prover para ele mesmo. E nós pegamos a referência da tentação de Jesus no deserto, aonde, meus amados, Satanás manda Jesus transformar as pedras em pães. Amém? Se o profeta provesse para ele mesmo, jamais ele iria gerar oportunidade para que o povo viesse a ser abençoado. Pega essa revelação. Amém? Eu não posso fazer uma oração: Senhor, que apareça dinheiro em minha conta. Senhor, que a minha despensa encha agora, em nome de Jesus, fogo, e a despensa cheia. Não, igreja. Não é assim que o Pai, meus amados, predestinou e determinou em tua palavra. O profeta estará sempre em crise. E a crise, a necessidade do profeta, sempre será uma oportunidade para que você seja abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que o profeta não pode auto se sustentar?
porque a sua necessidade, a necessidade do profeta, é uma oportunidade para que você venha prosperar. A necessidade de Elias foi a oportunidade daquela viúva de prosperar. O profeta verdadeiro nunca terá paz financeira, pois as suas necessidades sempre vai ser a oportunidade para que alguém venha ter a tua vida mudada. Glória a Deus. E eu quero profetizar. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar, meus amados, sobre a tua vida. Que possamos orar agora. Aonde você estiver, aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, estenda uma das tuas mãos. E eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Assim como o profeta Elias liberou uma palavra profética para aquela pobre viúva. Ei, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede em vossos profetas e prosperareis, queridos filhos e filhas famintos e sedentos. Eu profetizo que a farinha em tua panela jamais irá se acabar e o azeite na botija não cessará. Em nome de Jesus Cristo, ainda que o Brasil e as nações venham passar por crise, sempre haverá provisão em teu celeiro, em nome de Jesus Cristo. Pois aqui há filhos e filhas, homens e mulheres de Deus que têm ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, que tem crido no Senhor e tem honrado os profetas. Pega essa palavra profética, em nome de Jesus verás os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Oh Jesus, oh, tempo de prosperidade e abundância virá sobre o teu celeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, nesse exato momento, famintos e sedentos, que vocês vejam e confiram o que o Pai tem feito através da escola profética, filhos da unção. Shalom, Pai querido, passando para testificar das maravilhas do nosso Deus. Eu tenho notado uma grande diferença na minha vida material, depois que eu comecei a dar o dízimo e a oferta neste ministério tão abençoado. Louvado seja Deus. Eu não tenho salário fixo, eu cuido da minha sogra, não ganho nada por cuidar dela, mas Deus tem retribuído. Eu tenho dado o dízimo e oferta a esse ministério com o auxílio emergencial que eu recebia, R$375, mas nesse pouco, Deus tem feito muito. Deus tem suprido as minhas necessidades, não deixado faltar nada, calçado, roupa, alimentação, e realizado sonhos que eu tinha 4 anos atrás. Eu tinha comprado uma piscina parcelada pelo Mercado Livre e passou o dia para fazer entrega, o vendedor não entregou. E ele colocou à venda a piscina que ele teria vendido para mim novamente. Então eu abri reclamação, né, para que devolvesse o meu dinheiro, já que o vendedor, né, não queria entregar a piscina que já estava paga, né. E nisso eu tinha feito já o buraco, né, aqui em casa, para que quando a piscina chegasse, né, ficaria mais fácil para fazer a instalação. E esses dias de madrugada eu tive uma visão com uma piscina aqui na minha casa. Para a glória de Deus, eu entrei no Facebook, tem os classificados, né? Tinha uma piscina à venda e eu lembrei da visão que eu tive e falei para nosso Senhor Jesus, se fosse preparada por Ele, tudo ia dar certo. E ontem eu mandei mensagem para o meu ex-patrão, se ele arrumasse o dinheiro para mim,
que sempre quando eu preciso, ele que me socorre, me ajuda. Ele disse que não poderia estar me ajudando esse mês, por causa que ele está reformando a casa dele, fez um cômodo. Ele falou, mas se você precisar o mês que vem, eu tenho como te ajudar. Mas eu teria que passar o dinheiro para a mulher, né? A dona da piscina, essa semana. E como ele disse que não teria como me arrumar, né? Então eu comentei com a minha sogra. Eu falei, então eu vou cancelar a piscina, porque eu mandei mensagem para a mulher falando se ela passava cartão, né? Para facilitar, para ficar mais fácil, né? Para o meu esposo estar pagando. Ela disse que não passava, né? Então eu precisava desse dinheiro e não tinha. Então eu falei que eu ia cancelar. Aí Deus tocou na minha sogra que ela arrumou dinheiro para comprar à vista, né? E falou que metade seria da parte dela, né? Em estar ajudando a comprar a piscina. Que depois a gente ia passando o dinheiro para ela aos poucos. Para a glória de Deus, Deus realizou esse sonho que há 4 anos atrás eu tinha pedido isso para o Senhor Jesus, que era o desejo do meu coração de ter uma piscina em casa para o meu filho. A gente não sai da igreja para o sítio dos meus pais, né? E às vezes sai numa lanchonete aqui, comer um lanche e só, né? Então a gente fica muito em casa, né? Então, meu filho, criança, né? Eu falei, precisa. Era meu sonho para ele, né? E para a glória de Deus, deu tudo certo. Tá aqui em casa, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, quero testificar, irmão, que Deus tem feito coisas grandes através de eu estar dando dízimo e oferta para este ministério, para a glória do Senhor Jesus. Temos recebido diariamente testemunhos que chegam até a nós, famintos e sedentos de diversas partes do Brasil, até mesmo do exterior, pessoas sendo abençoadas, seguindo nós aqui, meus amados, em nosso canal no YouTube, nossa escola profética, os demais vídeos e ensinos que vai no ar. Por que, igreja? Porque há uma unção sobre nós, e essa mesma unção irá vir sobre a tua vida, e a unção irá despedaçar o jugo, irá trazer graça a você, e você irá romper sobre essa terra. Aleluia. Eu profetizo que os próximos testemunhos serão o teu. Testemunhos esses que irão brotar, mas irão fluir de diversas áreas da tua vida, no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual. Veja o favor do Eterno, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos, meus amados, estar também assistindo agora o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias, em nome de Jesus. E após esse vídeo, vamos dar continuidade a esse ensino, em nome de Jesus. No coração do Pai, meus queridos, estava o desejo de se manifestar e de se revelar a todo o teu povo. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in. A palavra de Deus diz, meus queridos, em Mateus 18, versículo 1, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Quer ter livre acesso à presença e à glória de Deus? Se torne como a criança. Every breath that I am able, oh, I will
of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. Dizendo para você que a tua dependência precisa ser do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, pessoas não são transformadas através de uma palavra, meus queridos, sábia ou persuasiva de sabedoria humana, não. Pessoas são transformadas pela realidade do Espírito Santo de Deus em um ambiente. Uma palavra só, liberada pelo Espírito Santo de Deus, leva multidões a se prostrar aos pés do Senhor Jesus e o confessar como o único e suficiente Salvador da tua vida. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Dizemos que como um profeta de Deus nessa noite, você foi constituído e levantado por Deus para trazer resposta à tua cidade, ao teu bairro e aonde você estiver, manifestando o reino dos céus sobre a terra. Queridos, vindo ao altar de Deus. Nunca contamine o altar de Deus. Existem muitos líderes nos dias de hoje, músicas que estão com os teus altares rachados, trincados, estão com os teus altares corrompidos. A presença de Deus não vem sobre o povo, a unção não se manifesta. Por quê, meus queridos? Porque cão, gato, cachorro tem autoridade de subir no altar de Deus. O altar, meus queridos, ele é de Deus, ele não é do homem, ele não pode ser vendido. Não é, meus queridos, cargo, não é posição de pessoas que pode fazer elas serem qualificadas para subir aqui em cima, não. É a tua posição diante da santidade de Deus, é o teu compromisso com o Evangelho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Jesus Cristo Nazareno. Somente Ele é digno. Temos visto igrejas inteiras, famintos e sedentos, sendo inundadas pelo poder do Espírito Santo. Nós não temos nem palavras para expressar nossa gratidão ao nosso amigo Espírito Santo por tudo que Ele tem feito e operado nesses últimos dias. Amém? Glória a Deus. Nona chave. Se você não tem propósito, você não tem a necessidade de prosperar. É necessário nós sempre termos propósito. Pois, meus amados, o propósito é a âncora que o Pai gera em nós para que a prosperidade venha se manifestar. Prosperidade bíblica é Deus prover para o propósito que Ele deu a você. Grava isso, prosperidade bíblica é Deus prover para o propósito que Deus deu para você.
Por exemplo, o encontro dos famintos por Deus. Um alto investimento financeiro. Deus envia os recursos por causa do propósito. Como eu já citei e testemunhei aqui. Fazemos os encontros dos famintos, não cobramos um centavo, mas por causa do propósito, Deus envia os recursos. Amém? Vou dar aqui um outro exemplo para você. O Espírito Santo de Deus, ele sussurra ao teu ouvido. Ele fala em teu coração, ele gera aquele sentimento que é para você se tornar um mantenedor de um determinado ministério. Isso se chama propósito. Amém? Agora, se o Pai gerou aquele desejo, falou com você, não temas, porque o mesmo que falou com você e gerou o propósito, vai mandar, meus amados, o suprimento. As Escrituras diz, no livro de Isaías 55, meus amados, versículo 10 adiante, que Deus dá semente ao semeador. Pega essa chave, amém? Um propósito gerou em teu coração. Você está ali, meus amados, dentro de um determinado ministério, teu pastor libera, meus amados, um propósito, amém? Ou que seja, meus amados, um homem de Deus que você segue pelas redes sociais, de repente você está ali acompanhando o profeta, o apóstolo, e o Pai gera algo em teu coração. Meus amados, isto é um propósito sendo gerado, amém? E o próprio Espírito Santo de Deus irá prover para esse propósito. Você vai ver bênçãos chegando até você de diversas partes, de diversas maneiras, portas que você nem imaginava se abrindo por causa de um propósito. E você ainda não captou a chave. Amém? E aquela necessidade, aquele propósito que foi gerado, irá, meus amados, trazer provisão da parte de Deus. Porque Deus, ele provê para que você venha cumprir o propósito. Prosperidade sem propósito é uma perca de tempo. Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, versículo 16. Prosperidade sem propósito é uma perca de tempo. Amém? Olha, meus amados, que glorioso que nós encontramos no livro de Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Este homem tinha uma grande prosperidade, mas não tinha propósito. Aleluia. Junto com o propósito vem a visão, que são muito parecidas as duas coisas. Olha o que eu irei dizer. Maria e José viviam uma vida simples e humilde, e quando Jesus Cristo nasceu, então vieram magos do Oriente para trazer presentes para Jesus Cristo, pois havia nascido um rei. Aleluia. Mateus 2, versículo 11. Olha, meus amados, o tamanho da revelação. Mateus 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, os adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. Aleluia. Eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Tudo isso era caríssimo. E por que Deus mandou esta provisão? Aleluia. Deus entra com provisão quando a gente passa a ter visão e propósito. Eu não tinha
um centavo para fazer o encontro dos famintos. Mas quando eu propus em meu coração de fazer, os recursos foram enviados, pois a prosperidade vem para quem tem propósito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Qual era a missão, meus amados, de Maria e José? Cuidar, proteger o bebê, o menino Jesus. Amém? Viria uma grande perseguição contra aquela família. Deus manda provisão. Amém? Incenso, ouro e mirra. E de repente, no meio daquela, meus amados, perseguição, já havia um propósito, uma visão construída no coração de Maria e José. E o que eles fazem, meus amados? Com o dinheiro, amém? Isso é revelação que o Espírito Santo de Deus me deu. Com o dinheiro, meus amados, que eles haviam arrecadado, pois eles haviam convertido o incenso, ouro e mirra em recursos. Eles fugiram, ficaram refugiados durante uma temporada, até que cessasse aquela grande perseguição. Propósito, eles tinham um propósito, eles precisavam proteger o menino Jesus a qualquer custo. Amém? E Deus envia então a provisão. É necessário nós termos propósito para que nós venhamos prosperar. Amém? Existem muitos filhos e filhas de Deus sem propósito. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar propósito no teu coração. Construir propósito. Irei fazer aqui um propósito de ajudar a casa de Deus. Irei fazer aqui um propósito de ser um mantenedor no reino de Deus. Irei fazer aqui um propósito de abraçar a causa do meu profeta. Irei fazer aqui um propósito. Aleluia. E com nós, meus amados, temos propósito, o Pai envia suprimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 10ª chave, dependência de Deus. O poder da palavra de Deus. Lucas 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tudo o que você precisa é de uma palavra de Deus para prosperar sobre essa terra. Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Glória a Deus. Hoje eu caminho mediante uma palavra de Deus. Eu vivo na dependência do Espírito Santo de Deus. Amados, você não irá conquistar essa 10ª chave da noite para o dia. Mas o meu conselho como um profeta, como um homem de Deus, é que você busque esta graça da parte do Espírito Santo de Deus, principalmente pastores e ministros. Amém? Para que jamais você venha se vender, para que jamais você venha se trocar, para que jamais você venha se corromper, gere dependência do Espírito Santo de Deus. E quando você gera dependência do Espírito Santo de Deus, você passa a confiar na palavra. E o Espírito Santo de Deus então envia, libera uma palavra sobre a tua vida, e pela palavra do Senhor, você passa a prosperar. Deus passa a cuidar de você.
Amém? Nos dias de hoje, muitos ministros têm se vendido, têm se trocado, têm se contaminado, não vendo o teu ministério, não vendo o teu chamado. Amém? Mas viva na dependência do Espírito de Deus, sabendo que Deus será fiel para te sustentar, mas pratique esse ensino, amados. Há várias aulas aqui em nosso canal. Amém? Três aulas fantásticas, repleto de exemplos e revelações profundas acerca das riquezas do reino. E eu liberei, meus amados, esse curso, essas aulas, para te preparar, para que você possa viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Famintos e sedentos, vocês que são apenas uma ovelha, um membro do ministério, também busque viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque é primordial nós buscarmos, meus amados, essa dependência, porque você vai entender e saber que tudo que está em tuas mãos vem do Senhor. É Ele que provê para você. Como que o Pai irá falar comigo? Como que o Pai irá ministrar em meu coração, meus amados? Se eu não tenho essa dependência, de repente, meus amados, entra uma bênção maior em minha conta, um recurso surge, uma causa, meus amados, que eu ganho na justiça, meus amados, uma bênção em meu trabalho, automaticamente eu sou promovido, e nós não sabemos por que aconteceu. É o Pai, meus amados, provendo para nós para um propósito, para que nós tenhamos condições, muitas vezes, de honrar a casa de Deus, de cumprir um propósito, um voto, e nós, meus amados, não entendemos, e fazemos, como, meus amados, a parábola desse rico, que sem propósito, sem visão, derrubarei o meu celeiro, irei construir um outro muito maior, então aqui eu irei guardar todos os meus bens, irei dizer à minha alma, farta estou, temos para muitos anos, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, não temos propósito. De repente, meus amados, o céu se fecha para aquele homem. Meu filho, você está caminhando muitos anos sem propósito, e não há uma necessidade realmente de você prosperar. Vem aqui, essa noite despedirá a tua alma. Está entendendo a revelação, famintos e sedentos? Amém? Glória a Deus. Busque essa dependência do Espírito Santo de Deus. Ministros, pastores do Evangelho, jamais se venda e se troque. O homem, meus amados de Deus, a mulher de Deus tem uma facilidade muito grande de se corromper, deixando, meus amados, a luxúria do mundo, os prazeres pela terra entrar em seus corações. É por isso que nós vemos muitos ministérios corruptos nos dias de hoje. Por quê? Porque apaixonamos por um carro do ano, uma casa, meus amados, de luxo e coisas assim do tipo. Tire as matérias do teu coração e viva na dependência do Espírito Santo. Aí você vai ver a verdadeira prosperidade correndo atrás de você. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero orar, eu quero abençoar a tua vida. Essa oração, meus amados, vai ser uma oração diferenciada. Geralmente, após as minhas aulas, eu oro por transferência de unção, por ativação de dons espirituais, mas nesta aula, para finalizar, meus amados, esse círculo, onde eu ensinei sobre as riquezas do reino, eu quero pedir, meus amados, para que o Pai venha te dar sensibilidade, para que o Pai, meus amados, venha guiar e conduzir cada passo seu sobre essa terra, para que Ele venha te enriquecer, uma vez que o teu coração estiver alinhado com o propósito de Deus. Aonde você estiver, curve a tua cabeça. E eu quero fazer uma oração profética pela tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, através, meu Pai, Senhor, dessas 3 aulas fantásticas, o Senhor nos ensinou, meu Pai, Senhor, sobre as riquezas do reino, como que o céu se move mediante, meu Pai, Senhor, a tua palavra em relação às finanças. Amiga, Espírito Santo, abra o entendimento de teus filhos e filhas, meu Pai, e que cada chave, cada princípio esteja impregnada em nossos corações. Dê, meu Pai, Senhor, sensibilidade aos pastores e ministros do teu Evangelho, para que eles possam viver, meu Pai, Senhor, na dependência do Senhor, meu Pai,
Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que os teus filhos e filhas venham prosperar. Eu oro, meu Pai, para que haja propósito no coração dos teus filhos, para que riquezas e honras sejam liberadas. Quando um profeta ungido de ti manifestar, meu Pai, Senhor, uma necessidade, que haja filhos e filhas, meu Pai, Senhor, sensíveis a ti, para ouvir a tua voz, meu Pai, para atender, meu Pai, Senhor, o teu comando, pois a necessidade do profeta é uma oportunidade para que os teus filhos e filhas venham prosperar. Amiga Espírito Santo, Pai, a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado um homem que nele confia, que assim seja na vida de teus filhos e filhas, pois assim profetizamos em nome de Jesus. Riquezas e honra, bênçãos incontáveis sobre a vida de teu povo, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Famintos e sedentos, tome posse. O Pai vai trazer um novo tempo a vocês a partir de agora. Bênçãos extraordinárias serão liberadas. Aleluia, pois com o conhecimento à luz vem o milagre, vem a provisão, vem a prosperidade, vem a multiplicação, vem a bênção que enriquece no acrescentadores. Tome posse em nome de Jesus. Amém? Amados, nas próximas aulas estaremos falando de como ministrar a unção, como impartirmos, amados, a unção e os dons espirituais, como orar por curas e milagres. Amém? Vai ser lindo, vai ser glorioso. Agora dobre a tua atenção, famintos e sedentos. Se o Espírito Santo de Deus te tocar, para que você venha se tornar um mantenedor, uma coluna desse ministério de avivamento, o qual o Pai assim tem nos confiado. Amém? Venha fazer parte desse ministério de avivamento. Se torne, meus amados, uma coluna. Meu WhatsApp vai estar passando aqui abaixo também. Entre em contato comigo. Após o nome de Deus, eu serei um mantenedor, eu serei uma coluna, e eu estarei te adotando em oração, como um ato de gratidão, profetizando as ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, para que você venha prosperar abundantemente sobre essa terra. Amém? Se o Pai também te tocar, apenas para que você venha enviar uma oferta, faça aquilo que o Pai colocar em teu coração, em nome de Jesus. Esteja em oração por nós, ore pela próxima aula, vai ser lindo, vai ser glorioso o que Deus irá fazer aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos mergulhar na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Já de agora eu agradeço pela presença, o amor e o carinho de todos. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te prospere. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.